Professora Viviane com vocês, eu espero que esteja tudo bem. Vamos para o nosso quarto simulado de Ciência da Natureza. Vamos entender nessa aula potencial biótico, porque vai cair tanto potencial biótico como relações ecológicas. Dentro de potencial biótico, vocês vão entender a diferença entre esse termo e também a curva de crescimento real, a capacidade de suporte do ambiente e também a resistência do meio. Então, vamos lá! O potencial biótico é a capacidade ilimitada de crescimento de uma população. Isto porque qualquer população de qualquer espécie, ela tem o potencial de crescer infinitamente, caso os recursos do ambiente sejam ilimitados. Por exemplo, uma única bactéria se reproduzindo de forma rápida, ela tem uma reprodução a cada 20 minutos, em apenas 36 horas ela produziria descendentes capazes de cobrir todo o planeta Terra. Peixes como o bacalhau, em apenas 100 anos eles teriam uma população suficiente para colonizar todo o Oceano Atlântico. Um casal de aves, eles poderiam, em apenas 15 anos, terem aproximadamente 10 milhões de descendentes. A essa capacidade máxima de crescimento ilimitado de uma população, nós chamamos de potencial biótico. E essa capacidade máxima de reprodução, ela não vai acontecer na vida real. Isto porque o crescimento real de uma população nunca será igual ao potencial biótico dela, porque vão existir recursos no ambiente que vão limitar este crescimento infinito. Esses recursos que limitam esse crescimento infinito são competidores, parasitas, doenças, predadores, a quantidade de alimentos, locais para se reproduzir e vários outros. Os búfalos adultos, eles comem cerca de 2% do seu peso em vegetais, isso dá aproximadamente 10 quilos, ou seja, eles comem 10 quilos de plantas por dia. Durante o período de seca, quando a quantidade de alimento é menor, as suas manadas elas se espalham pelo ambiente para possibilitar o maior aporte de alimento para os indivíduos. Mas eles também costumam andar em bandos, porque vai dar mais segurança contra os leões, que são seus principais predadores. Então, alimentos e predadores são os principais fatores que vão fazer com que a população de búfalos cresça até um certo limite. Então, tudo que impede o crescimento baseado no potencial biótico e vão dar um crescimento real à população, nós chamamos de resistência do meio. Vão fazer parte da resistência do meio os fatores ambientais que vão impedir o crescimento das populações conforme seu potencial biótico. E aí os fatores que vão criar essa resistência vão impor um limite de indivíduos que podem ficar em uma determinada área. Se passar desse limite, a taxa de mortalidade vai aumentar, já que o ambiente não vai ter capacidade de suportar todos os indivíduos. Então, quanto mais aumenta a densidade populacional, mais aumenta também essa resistência ambiental. No começo, a resistência do meio ela vai aumentar a taxa de mortalidade e vai reduzir a taxa de natalidade. Até que, em um determinado momento, vai haver um certo equilíbrio entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Aí os indivíduos de uma população, eles vão permanecer relativamente constantes. Essa resistência do meio, ela vai impedir o crescimento contínuo de uma população, que nada mais é do que fatores que regulam a seleção natural proposta por Charles Darwin. Porque a partir do momento que temos uma série de resistências ambientais, alguns vão sobreviver e outros que não estão tão bem adaptados vão morrer e não vão deixar descendentes. Agora eu quero que você guarde com muito carinho no seu coração esse gráfico. Ele é muito importante dentro desse assunto. Esse gráfico ele é importantíssimo porque 99% das questões que falam de potencial biótico vão trazê-lo. Então, aqui está falando o seguinte: existe um crescimento hipotético, que é a curva de potencial biótico. Aqui nós vamos ter um crescimento tendendo ao infinito, sem fatores que impeçam o crescimento daquela população. Você já sabe que isso não existe, porque existe um conjunto de fatores dentro do habitat da espécie que vão limitar o seu crescimento, que é a resistência do meio. A resistência do meio vai ser toda essa parte em verde. E a essa limitação de crescimento gerada pela resistência do meio vai gerar uma curva aqui no gráfico. E essa curva nós vamos chamar de curva de crescimento real. Nessa curva de crescimento real, nós vamos ter limitações ambientais de recursos, como água e alimentos, que é o que vai estar aqui nessa linha em azul. Além de água e alimento, aqui nessa linha azul, nós também temos competidores, doenças, predadores, furacões, várias outras coisas que limitam o crescimento daquelas populações. Essa linha em azul é, portanto, a capacidade de suporte desse ambiente,
ou seja, é o tamanho máximo populacional suportado por ele. Quando a curva de crescimento real chega nessa linha, a população, o tamanho dela vai começar a oscilar um pouco, subindo e descendo, formando uma linha em S chamada de curva sigmoide, sempre seguindo essa capacidade de suporte do ambiente. Essa subida e descida acontece porque o ambiente é dinâmico. Podem acontecer várias coisas, prevalecendo ora a taxa de natalidade e imigração, por outro momento favorecendo a taxa de mortalidade e emigração. Por exemplo, no período de chuvas, a população cresce porque tem mais disponibilidade de água, alimento. Só que no período de seca, essa população cai. Outro dado interessante para observar neste gráfico é que esta curva de crescimento real ela pode estar mais próxima dessa curva de potencial biótico. Esta de cor vermelha pode estar mais próxima da linha na cor preta. Se a resistência do meio for muito pequena, ela vai estar bem próxima. Porém, esta curva de crescimento real jamais vai ser igual, ou seja, vai estar tocando na curva de potencial biótico. Isto porque, à medida que essa população cresce, essa resistência ambiental ela vai aumentando e vai fazendo com que aquele ambiente imponha um limite de crescimento a essa população. Então, vamos lá, de acordo com as cores, a cor preta indica a curva de potencial biótico, é a capacidade ilimitada de crescimento de cada espécie, esta. Aqui nós vamos ter a resistência do meio, que são os fatores que impedem o crescimento ilimitado dessa população. Nós vamos ter em azul a capacidade de suporte, ou o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente, que vai ser o número máximo de indivíduos que esse ambiente pode suportar. E aqui em vermelho nós vamos ter a curva de crescimento real, que é o que realmente acontece na natureza. E é isso, fique em casa aprendendo. Infelizmente a resistência do meio ela pode ser muito cruel, mas nós vamos superar tudo isso. Fique bem e até a próxima aula.